Olá pessoal, tudo bem com vocês? Fiquem agora com o resumo final da Desalmada, penúltimo e último capítulo completo. Saiba em detalhes como será o desfecho dessa novela. Vamos lá! Tudo começa quando Otávio diz a Júlia que agora ela vai saber quem ele é na verdade. Júlia grita e o touro toscano a enforca. Júlia desmaia e cai no chão. Brenda beija Rafael depois começa a falar umas coisas com ele, mas ele parece estar embriagado e sonolento, e não ouve nada do que a moça lhe fala. Júlia vai à casa de Martina e pede para falarem a sós, pois precisa de ajuda, e pede abrigo na casa da mulher. Martina humilha Júlia e diz que não permitirá que o diabo entre na sua casa, pois sabe que a loira pode fazer com ela o mesmo que fez com Letícia, que é a traição. Martina e suas amigas humilham Júlia. A mulher vai embora, furiosa. Otávio pergunta a Germã o que faz com sua mulher. Letícia diz que nada do que ele e Júlia faziam escondidos. A mulher diz assim: pense que você vai me enganar com esse jeito de macho ciumento? Porque já não acredito em você. Otávio diz a Letícia que continua a amando. Germã discute com Otávio por ele ter ficado com sua mulher Júlia. Rafael acaba acordando com o barulho da discussão. Letícia diz a Otávio que já sabe quem ele é na realidade. Germã diz que finalmente Letícia se deu conta da classe de pessoa que ele é. Rafael tenta evitar que a discussão seja maior e vai até lá para acalmar a briga. Rafael e Letícia já sabem que Otávio roubou Fernanda e o rejeitam. No outro dia, de manhã, Rafael pede desculpas a Brenda por ontem à noite. Brenda diz a Rafael que o beijou porque o ama. Rafael elogia Brenda, mas diz que ela é uma mulher incrível. Brenda diz que sabe que ele continua amando Fernanda e quer ser apenas amiga dele. Brenda pede a Rafael que decida a relação dele com Fernanda. Isabela se lembra de quando estava com o Roberto e dos momentos que passavam juntos. Júlia pede ajuda à sua filha Isabela e chora, dizendo que está na rua e não tem para onde ir. Isabela pede a Júlia que trabalhe, pois não irá se compadecer dela para ajudá-la. Júlia pede dinheiro emprestado. Isabela dá a única quantia que tem em mãos e pede a Júlia que cuide bem. Júlia chora. Antônio diz a Otávio que as coisas estão cada vez piores e um pessoal do estado irá investigar a morte de Santiago e podem descobrir todos os seus podres. Rafael chega ali, depois que Antônio sai. Otávio pede ajuda ao filho para se resolver com a mãe dele, mas Rafael não concorda, pois seu pai fez muito mal à sua mãe e pede que ele vá embora da fazenda. Fernanda diz a Clara que nenhum camponês quis testemunhar contra Otávio. Clara diz que é por isso que gente como Otávio sai ileso de situações ruins. Joana chega em casa e leva um homem, que diz que seu primo morreu nas mãos de Otávio e seus irmãos e compadres fugiram. Otávio pergunta a Francisca de Letícia. A senhora diz que ela saiu com Germã e ressalta que ele não se comportou bem. Os dois discutem fortemente por causa de Otávio ter traído Letícia com Júlia. Antônio diz a Martina que será melhor que ela venda o terreno que era de César e que Otávio a deu. Martina diz que vai esperar uns anos a mais. Davi pede a Antônio que não se aproxime de Maria, pois vai se ver com ele. Fernanda recebe uma intimação do divórcio dela e de Rafael. Davi discute com Antônio e Martina e revela a Antônio que fez um exame de DNA e descobriu que Maria é filha dele, sendo assim ela é sua irmã. Martina rasga o papel do exame. Davi diz ao pai que não duvida das fraudes que ele cometeu e sabe que ele é culpado. Fernanda diz ao advogado de Rafael que não vai aceitar o divórcio com Rafael. Joana aconselha a amiga a assinar o papel, para não complicar mais as coisas. Fernanda assina o documento, e após isso começa a chorar. E diz a Joana que precisa de Rafael, e não quer perdê-lo. Martina pede ao filho que se tranquilize, e se lembre do que diz na Bíblia, sobre honrar pai e mãe. Antônio diz ao filho que a verdadeira culpada de tudo é a mãe dele, Martina, pois é ela que planejou tudo e manipulava os negócios com Otávio. Os dois discutem, e Davi diz que sente vergonha de ser filho deles, e sai. Martina ameaça Antônio, dizendo que tem vídeos dele com mulheres, e onde ele aceita coisas erradas. Fernanda diz a Rafael que o advogado dele mandou a ela os papéis do divórcio, e não quer assinar aquilo. Rafael diz a Fernanda que ela denunciou seu pai como violador, assassino e ladrão, e como pôde pensar que aquilo pode os unir mais. Fernanda diz que isso é a verdade e não mentiria sobre Otávio. Rafael diz a Fernanda que já está farto de tudo e pede a ela que assine os papéis do divórcio e suma de sua vida para sempre. O homem sai. Fernanda fica triste.
Rosalina está prestes a dar à luz. Luiz, Gabriel e Miriam aguardam na recepção. Martina vai à fazenda de Otávio e diz a ele que Davi vai colocá-los na cadeia, e acusa Antônio. Otávio diz que tem coisas mais importantes a fazer. Martina pergunta se é mais importante que ir para a cadeia. Otávio diz que tudo isso que os está acontecendo é culpa de Fernanda, e ela veio os destruir, mas não irá deixar. Fernanda diz a Joana que não tem mais jeito que Rafael a perdoe. Letícia diz a Rafael que o pai dele não só partiu seu coração, como destruiu sua vida, por ter atraído com sua melhor amiga Júlia. Rafael diz à sua mãe que tem que esquecer de Fernanda, para sempre. Ele diz à mãe que a admira muito. Letícia pede a ele que viajem para esquecer de todas as mágoas. Letícia agradece a Brenda por todo o apoio que deram para eles e a abraça. Luiz e Gabriel ficam sabendo que Rosalina já deu à luz e ficam felizes. Davi diz a Rafael que descobriu todos os crimes de seu pai e sobre ter se envolvido com a filha de Francisca. Antônio pergunta a Francisca por que inventou mentiras a seu filho. Francisca diz a Antônio que ele usou sua filha e a deixou grávida de Maria. Antônio pede à senhora que esclareça tudo isso e diga que é uma mentira. Francisca dá um tapa em Antônio. O nojento tenta enforcar Francisca e Maria chega ali e pede que o desgraçado a solte. Maria acaba batendo a cabeça sobre a pedra e cai desmaiada. Maria sofre ao ver sua avó caída no chão e grita dizendo que Antônio a matou. Depois a moça foge e grita por ajuda. Uns camponeses pedem a Antônio que soltem Maria. Maria diz que Antônio matou sua avó. Os camponeses espancam Antônio por ele ter matado Francisca. Maria chora. Rafael e Davi encontram Francisca desmaiada no chão e sangrando. Otávio, furioso, pergunta a Letícia onde esteve com o Germão o dia todo. Letícia o repreende pelos ciúmes e pede que a deixe em paz. Otávio proíbe Letícia de ver Germão, mas ela não aceita. Otávio pede que ela assine os documentos que o pediu, antes do divórcio. Letícia rasga os papéis e expulsa Otávio de sua casa e o humilha, dizendo que ele não ficará com sua fazenda e nem com sua empresa. Ela pede que ele faça as malas e saia dali o quanto antes. Otávio fica furioso e diz sozinho que Letícia merece a morte. Carmelo encontra os rapazes espancando Antônio. Maria diz a Carmelo que Antônio matou sua avó. Carmelo consola Maria, e depois que ela sai, o moço diz a Antônio que Francisca foi como uma mãe para todos, e ele deixou todos da fazenda órfãos. Carmelo espanca Antônio e corta a mão dele com a enxada. Letícia encontra Francisca desmaiada. Ela recupera a consciência. Maria sofre ao vê-la e conta a todos que foi Antônio que fez aquilo com sua avó. Erasmo se despede de Luiz e Miriam. Marcela pede a Erasmo que a leve para viverem uma vida juntos. Irá mudar. Os dois se beijam. Luiz e Miriam observam felizes e dizem que não há mais nada como o amor para mudar uma pessoa. Carmelo conta a Davi como o pai dele foi espancado. Davi repreende o pai pelo que ele fez a Francisca e demonstra sente vergonha dele. Enquanto isso, no hospital, Francisca diz a Letícia que a vida está cheia de coisas bonitas para ela. Letícia diz que irá aproveitar tudo e fala para a senhora que ela ficará bem. Letícia chora e sai. Francisca pede a Rafael que confie em Fernanda, pois ela não é uma desalmada. Rafael diz ter perdido toda a confiança em Fernanda e Francisca pede que ele procure pela moça para serem felizes juntos. Maria e Pietro chegam no hospital para se despedir de Francisca. A senhora pede aos dois que sejam felizes e formem uma família bonita. Maria chora. Francisca não resiste e acaba morrendo. Todos sofrem com a partida da senhora tão querida. Pietro informa a Fernanda da morte de Francisca. Fernanda observa Rafael e Letícia tristes. Luiz diz a Miriam que irá embora para não a incomodar mais e deixá-la refazer sua vida. Miriam vê que ele ainda guarda o anel de casamento deles. Os dois se beijam. Rafael diz a Germã que Antônio empurrou Francisca e ela foi ferida na cabeça e acaba de morrer. Germã conta que foi Fernanda que o disse para ir ali dar consolo a eles. Júlia tenta vender suas joias, mas não aceita o valor que o dono da joalheria quer dar. Ele pede que ela o pague passando a noite com ele, pois a pagará bem caso ela faça isso. Júlia fica brava e sai. Um homem ladrão acaba roubando a bolsa de Júlia e ela grita. A nojenta acaba ficando sem nada. Davi recebe a notícia do falecimento de Francisca e sofre por saber que foi seu pai que provocou tudo isso. Brenda pede a Rafael que espere Davi ficar mais calmo para falar com ele. Antônio diz a Davi que Carmelo cortou sua mão. Davi diz ao pai que não irá desampará-lo.
A polícia chega e diz a Antônio que ele está detido pela morte de Francisca. Antônio implora pela ajuda de seu filho, mas ele vai embora, deixando o pai ali. Rafael encontra Fernanda no hospital e diz que todos estão passando por um momento muito difícil. Clara diz a Davi que sente muito pelo que aconteceu e fala que estará ao seu lado. Os dois se abraçam. Todos estão de luto na fazenda e rezam pela partida de Francisca. Eles se lembram como ela era uma senhora tão boa. No dia seguinte, acontece o enterro de Francisca e todos sofrem com a triste despedida. Otávio liga para Viviana e pretende comprar as ações dela. Viviana diz que Arão a fez uma boa oferta e se ele não a pagar essa semana, irá vender para outro. Carmelo chega e diz a Otávio que Francisca morreu e estava no enterro dela. Conta que Antônio irá para a cadeia, mas por enquanto está se recuperando no hospital. Otávio pede a Carmelo que mate Letícia. Carmelo fica surpreso. Davi sente vergonha de ver Maria, pois foi seu pai que assassinou a avó dela. Maria diz que sua avó o perdoou, e sendo assim também perdoa por ser filho de Antônio. Eles se abraçam. Ângela pede a Davi para irem à delegacia, pois os ladrões do Primor estão lá. Pietro fica chocado quando fica sabendo que Maria é irmã de Davi. Fernanda mostra a Rafael o documento de compra e venda de suas terras e diz que Otávio falsificou tudo. Rafael diz a Fernanda que nos negócios seu pai fez tudo o contrário do que acreditava. Otávio pede a Carmelo que assassine Letícia. Carmelo fica chocado pela frieza de Otávio, por nem sentir nada pela mulher. Otávio quer acabar com Letícia para ficar com a herança dela. Rafael pergunta a Fernanda por que tem tanta certeza que foi seu pai que a fez mal, já que ele estava encapuzado. Fernanda diz que é por causa do pingente de Otávio, que tem um touro, e assim comprovou que foi ele que a fez tanto mal. Fernanda ainda revela a Rafael que depois que viu ele com aquele colar, tentou assassiná-lo quando deu um tiro. Brenda fica chocada e repreende Fernanda, dizendo que Rafael quase morreu por culpa dela e ficou na cadeira de rodas por um tempo. Fernanda diz a Rafael que não está pedindo perdão a ele e somente pede a ele que se cuide do pai dele. Júlia acaba indo parar em um pequeno apartamento bem simples. É parecido com um kitnet. É mais um kitnet mesmo. Ela se enfurece com seu terrível destino e se pergunta o que irá fazer agora. Carmelo olha a foto de Francisca e diz que é bom ela não estar ali, pois não verá como ele é na verdade. O homem ardiloso e sem piedade promete que Letícia não irá sofrer mais, pois tem planos de matá-la. Rafael diz a Letícia que seu pai é tudo que Fernanda disse e ele é muito cruel. Letícia fica chocada com tudo. Joana diz a Fernanda que Flor está procurando trabalho para ela e suas meninas, ali na fazenda. Fernanda diz que ali trabalho é o que não falta, e poderão vir para ali. Fernanda cuida de seu cavalo. Letícia reza na igreja. Carmelo entra na igreja e diz a Letícia que terá que fazer uma coisa que não quer, e não pode olhar nos olhos dela. Carmelo revela a Letícia que Otávio matou o marido de Fernanda no dia do casamento dela, e também abusou dela. Letícia fica chocada e pergunta por que Carmelo está dizendo isso. Carmelo diz a Letícia que Otávio foi eliminando todos de seu caminho e agora quer ficar com a fortuna dela, e por isso mandou matá-la. Letícia chora. Carmelo faz um corte em sua mão. Letícia tenta fugir. Carmelo pede que ela não tenha medo e diz que primeiro corta a sua mão antes de tocá-la, pois seria como se fizesse mal à flor mais linda. Letícia chora muito. Carmelo pede perdão a Letícia e diz que já não voltará a vê-la, pois irá embora para longe de Otávio e de todos. O homem sai e não faz mal à mulher. Letícia chora e se ajoelha na igreja e começa a rezar. Fernanda está trabalhando, quando Otávio a surpreende por trás e a segura, dizendo que ela irá pagar tudo o que o deve. Letícia diz a Germã e Brenda que Otávio assassinou o marido de Fernanda e abusou dela. Letícia diz que Otávio ordenou que Carmelo acabasse com ela, mas ele não teve coragem e fugiu. Letícia tenta ligar a Fernanda para avisá-la que Otávio pode fazer mal a ela. Otávio deixa Fernanda indefesa e diz que ela será sua e precisa de um homem como ele, e não como Rafael. Fernanda grita. Rafael chega ali e dá um soco no pai, e pede que não volte a tocar em sua mulher. Otávio diz que essa mulher é sua. Rafael diz ao pai que ele é um pervertido e o dá asco. Otávio parte para cima de Rafael e começa a enforcá-lo. Fernanda tenta separar a briga. Rafael golpeia o pai com um pingente e diz que renega ter o sangue dele, e para ele está morto, e pede que ele vá embora dali, pois senão irá acabar com ele. Otávio diz ao filho que Fernanda parece ser mais homem que ele. O nojento aponta a arma para Rafael e Fernanda.
Depois, ele tenta dar arma para seu filho, pedindo que o mate. Fernanda impede Rafael de fazer o pior e diz para ele não se converter a uma pessoa ruim como o pai dele. Fernanda fica na frente de Rafael para o defender. Otávio dá um tiro no ombro de Fernanda e ela cai no chão. Rafael segura a esposa. Quando Otávio está prestes a eliminar Fernanda de vez, ele leva um tiro de Carmelo e cai no chão. Carmelo vai embora. Otávio recupera a consciência, pega seu pingente, coloca em si e se levanta. Rafael chora ao ver Fernanda ferida ali no chão. Ela diz que nunca quis fazer mal a ele. Rafael diz que perdoa ela e pede que ela não morra. César chega ali e fica chocado com a cena. Fernanda agradece a Rafael por ter devolvido sua alma. Ela fecha os olhos e não diz mais nada. Rafael e César choram, pensando que Fernanda morreu. Meses depois, Fernanda aparece recuperada ao lado de Rafael. Rafael diz à moça que veio à igreja agradecer pela nova oportunidade da vida de estarem juntos e felizes, e aprendeu por Santiago. Fernanda diz a Rafael que sente uma completa paz. César chega ali e diz que veio se despedir. Rafael dá a César as escrituras do terreno dele para ele começar uma nova vida e o deseja boa sorte. César agradece, mas diz que não quer mais ficar naquele lugar e pede a ele que construa coisas para os imigrantes. Fernanda diz que isso é uma boa ideia e ficará no nome dele, caso ele queira voltar. César diz que o desgraçado do Otávio continua vivo. Fernanda diz que não entende como ele sobreviveu, e muito menos quem o ajudou. César diz que Carmelo confessou tudo, e como Otávio está vivo, algum dia irá pagar por todos seus crimes. Rafael diz a César que se encontrar Otávio, ele mesmo entregará à justiça. César vai embora. Rafael e Fernanda se ajoelham e rezam. Germán diz a Letícia que Isabela está morando e trabalhando na capital. Irá construir uma nova vida. Letícia convida Germán para uma viagem pela Europa com Brenda. Germán agradece e diz a Letícia que quando voltar, se quiser pode morar com ele. Os dois são felizes juntos. Enquanto isso, a cobra safada da Júlia está trabalhando em um bar e agora se prostitui e fica com vários homens. A amiga dela diz que ela tem cliente. O homem começa a tocar a Júlia e a infeliz sofre com seu terrível destino, vendendo seu corpo por dinheiro. Davi visita sua mãe Martina na cadeia. Ela foi presa por todos seus crimes que cometeu e seu rosto está ferido, pois apanhou ele na cadeia. Martina não gosta de saber que Davi está com Clara e diz que essa moça é a filha do pecado e ele é um filho mau e terminou com a prostituta maldita e a deixando trancada na cadeia. Ela surta e começa a gritar e o chama de traidor por ter a deixado presa e do ficar com a mulherzinha. Esse é o final da Martina, presa na cadeia e rejeitada pelo filho. Luiz anuncia a todos os amigos que irá se casar com Miriam. Fernanda e Rafael saem dali e passeiam pelo campo. Os dois terminam felizes juntos e apaixonados um pelo outro. Eles se beijam na bela paisagem. Fim. Calma aí, gente. Ainda não terminou, viu? Otávio aparece vivo em uma caverna e promete se vingar de todos. E assim termina a novela Desalmada. No México terá uma continuação e o autor da novela, José Alberto Castro, irá produzir uma segunda temporada. Vamos esperar que nos próximos anos o SBT exiba a continuação. Muito obrigado a todos vocês pela audiência. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.